estou ao vivo, aparentemente estou ao vivo. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. Para não perder o hábito, Chico Xavier, quem tá aí? Oi, linda, tudo bem, Caroline? Oi, PC Júnior, Edson, Carla, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos chegando. Esperar um pouquinho, só para estabilizar aqui a conexão. Daqui a pouco a pessoa começa a falar, não para mais, né? Oi, Alan, tudo bem? Como estão vocês? E vão comentando aí, né? Vocês sabem o que é X-Men? Quem já assistiu X-Men aí? E quem se sente um X-Men aí? Oi, da Silva. Tudo bem, Alan? Dani, lindona. Beijo, amiga. Você tá bem? Saudade de você. Dani, você se sente uma X-Men? Você é X-Men que eu sei. Você é X-Men que eu sei. Oi, Vera, tudo bem? Então, pessoal, já tem uma galera legal aqui. Vou começando a falar. Quem não pegar esse iniciozinho, assiste ao replay, né? Senão também fica muito tempo aqui falando abóboras. Então, pessoal, a ideia hoje aqui, não vou me demorar, tá? Vou falar só um pouquinho. Eu quero falar sobre 32 pontos em torno da nossa cabeça que nos traz clareza sobre as nossas habilidades, nossas verdadeiras habilidades. Então, as habilidades que muitas vezes ficam sendo rotuladas de transtornos, né? E no sábado, viu? Eu sei, Dani. E no próximo sábado eu vou ter a honra de participar de um simpósio de medicina tradicional chinesa na Liga da Academia da Medicina Tradicional Chinesa, Liga Acadêmica de Medicina Tradicional Chinesa. Eles fazem um trabalho assim muito legal. Esse trabalho, esse simpósio, por exemplo, é para arrecadar fundos para continuarem atendendo as crianças. O áudio tá bom, pessoal? Nem perguntei, né? Acho que tá, né? Parece que tá todo mundo me ouvindo bem aí. E eles fazem um trabalho muito legal. Eles atendem várias crianças. Oi, Leane, tudo bem? Tô com saudade também. Eles atendem muitas crianças com transtornos. Obrigada. Só tô tendo feedback aqui do áudio. E eles atendem muitas crianças tidas, né, como transtornos, rotuladas com transtornos, que no Access Consciousness nós tratamos como X-Men. Nós trabalhamos o quê? Por que eles são X-Men? Porque nós trabalhamos potencializando as habilidades deles. E as nossas habilidades, às vezes, exacerbadas, né, sem uma calibragenzinha, acaba acaba nos atrapalhando, né? É o caso do toque, é o caso muitas vezes da hiperatividade, às vezes a sensibilidade do autista, porque na verdade o autista ele lê energia o tempo todo, então é difícil dele lidar com tudo isso, com todas essas informações. E os esquizofrênicos, né, que ouvem, e muitas vezes eles estão acessando, lendo o inconsciente coletivo, ouvindo todas aquelas vozes, sabe, pessoas que às vezes ficam com pânico e não conseguem ficar em ambientes com muito falatório, com muita gente. Muitas vezes ela está com essa habilidade, essa anteninha, digamos assim, muito em desequilíbrio, muito aberta. Ela não consegue equilibrar, não consegue dosar isso. E acaba que é rotulado como um transtorno. Muitas vezes são tratados apenas com medicação para controlar isso, né? Muitas vezes para amenizar aquele efeito cerebral em algumas áreas, para que a pessoa
Falei em toque sim, Karma. Alguém com toque aí? Toque, toque. Vou falar do menino com toque que eu atendi, que foi um caso bem interessante. Então, assim, essas questões acaba ficando muito pesado lidar com tudo isso, né? E lembra que antigamente até nossas capacidades mediúnicas, né, que nas religiões se chamam, né, principalmente a espírita, se trata como mediunidade, mas e as pessoas que não têm religião e têm as habilidades, elas continuam acessando tudo isso, não é verdade? Então, como lidar com tudo isso, com esse universo? Porque hoje a física quântica traz o que pra gente? Que nós estamos funcionando em multiversos, em realidades paralelas. Algumas têm mais clareza das realidades paralelas a que estão inseridas, né? E ao se comunicar com tudo isso, são tidas como ET, como bruxas, eu prefiro fadas, né? Ou como transtorno, né? E aí, muitas vezes, se faz o quê? Tira essa pessoa de circulação, cria um mundo para ela em separado e não traz para cá, não coloca ela aqui para incluir de verdade. Por isso todo esse movimento de inclusão é maravilhoso, é fantástico, né? Então, assim, hoje meu papo aqui com vocês é trazer um pouco de clareza sobre o que vai ser visto nesse simpósio, por exemplo, pelo menos da parte que eu estou levando, né? Outras pessoas lá vão falar sobre medicina tradicional chinesa, médicos, tá? Tem vários médicos. E então trazer um pouco de clareza sobre tudo isso, convidar vocês para participarem. E aí eu quero saber que habilidade você percebe que você tem e que de repente com um toquezinho, né, e que isso está pesando por você não saber lidar, mas porque de repente você está colocando muito julgamento em cima, ou você está condicionando, né, que isso é apenas para você usar como religião dentro da instituição que você frequenta, ou até mesmo, vamos falar de toque, né, que você está olhando, ok, eu tenho toque, mas o que falta para você de repente calibrar isso e levar isso para uma habilidade de organização, de zelo, de cuidado e de se reconhecer, né? Se reconhecer com esta habilidade e a partir daí tomar consciência. Mas nós vamos trabalhar também com as nossas sinapses, né? Porque senão acaba ficando um pouco difícil a gente fazer só apenas na consciência, nas perguntas, mas tem que ser de dentro para fora, certo? E o nosso corpo, ele precisa de toques, ele precisa de controle para que ele comece a produzir os neurotransmissores que vão nos colocar em um estado que favoreça essa mudança de hábito, porque senão seria muito fácil a gente fazer. E não é porque as ferramentas são quânticas que elas não... Oi, Ivone, tudo bem? Pessoal, depois vão colocando as dúvidas de vocês aí, que ao final eu volto para dar uma olhada nas perguntas, tá? E aí eu vou respondendo, tá bem? Porque senão o foco do X-Men aqui vai pro saco. Então, assim, e aí eu quero saber um pouquinho, né, de você também. O que você percebe que de repente é uma habilidade, mas que você está olhando só com julgamento de problema, só com julgamento de transtorno, né? Síndrome do pânico. Às vezes você só lê muito, você tem muita habilidade de ler o inconsciente coletivo e isso está te deixando em desespero. Eu recebo muitas pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade. Então, percebe um pouquinho disso, traz consciência para essas coisas, que nós vamos começar a falar um pouco mais sobre esses assuntos aqui. Nesse evento, por exemplo, vai ser uma oportunidade ímpar. O investimento é bem baixo, R$220, se não me engano, mas muito conteúdo, tá? Então, quais são, né, as habilidades que nós estamos colocando por baixo de rótulos? Porque o hiperativo, por exemplo, ele tem uma visão, ele funciona, né, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo.
E muitas vezes, se a gente tirar todas aquelas... E ele desenvolve a habilidade dele, desenvolver hiperfoco naquilo que ele gosta. A Ju até colocou aí, pessoal, a mensagem, tá, do simpósio da Liga Acadêmica. Então, assim, os hiperativos, eles têm... quem tiver dúvida também pode chamar a Ju, que a Ju é minha assistente, tá? É aqui da minha equipe. Então, assim... o hiperativo, se você pegar e tirar completamente as distrações dele, quiser colocá-lo à força para criar um foco, às vezes fica difícil para ele, fica muito pesado, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um caso de um menino que ele estava com muita dificuldade para estudar, a mãe ficava o tempo todo tendo muito trabalho para que ele estudasse, para que ele tivesse um rendimento na escola, mas ela fazia o que? Ela trancava na sala, botava o chinelo do lado para ele estudar, desligava a televisão, tirava o cachorro de perto, deixava o cachorro no quintal. E, no entanto, o que eu sugeri para ela foi: coloca um pouquinho de distração, não force tanto assim, e comece a deixá-lo escolher, sabe, o que ele quer fazer. Mas ele tem mania de desmontar ventilador. Ele pega meu secador de cabelo, quando eu vou ver, ele está todo desmontado. Se eu falar que alguma coisa deu defeito, ele desmonta e muitas vezes ele consegue consertar. Então, assim, eu começamos a dar um pouco de flexibilidade para ele. Aí ele passou a estudar na mesa da varanda, tá? Onde tem um portão perto, carros passando, o cachorro toda hora vai ali conversar com ele um pouquinho, brincar com ele. Tem uma janela que dá para a sala da avó dele, que está sempre com TV ali, ouvindo, assistindo e tudo mais. E ele simplesmente passou para a FireTech. Quando fizeram o quê? Quando permitiram que ele fosse fazer aquilo que ele gosta, né? E que ele funcionasse com as distrações, onde ele desenvolve o hiperfoco naquilo que ele gosta. Então, ele está cansado daquilo ali, ele brinca com o cachorro, ele olha o que está acontecendo na rua, ele ouve uma notícia, fala com a avó, daqui a pouco ele volta, porque ele gosta daquilo. E esse funcionamento faz com que ele vá para uma leveza, para um funcionamento natural dele, não pesa, né? E isso nós temos, tá? Eu estou falando dos níveis de transtornos, mas nós temos várias habilidades que não chegam a ser rotuladas de transtorno, tá? Mas que são coisas que a gente vai aprendendo, vai colocando como julgamento, vai colocando como pesadas pra gente, como medo, vai nos distraindo da nossa essência. E isso hoje, de repente, não está no nível de transtorno, mas amanhã pode chegar. Então, assim, trazer clareza, trazer leveza para todas essas questões, para todos aqueles lugares em que você está funcionando, se travando, se rotulando, porque daqui a pouco você pode começar uma pessoa muito preocupada com tudo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela falando: já fui assaltada? Não. Ela: porque eu tenho medo de sair, porque Rio de Janeiro está assim. Eu falei: gente, eu nunca fui assaltada. Ok, você atrai isso, porque o tempo todo você está com medo, você vai acabar sendo. Não posso ter um carro, para que eu vou ter carro novo? Para ser assaltado aqui? Então começa a se privar, né, de ter algumas coisas interessantes com medo. Então, eu estar preocupada, estar deixando de... Uma pessoa assim, ela pode perfeitamente começar a desenvolver, um pouco mais velha, ela pode começar a desenvolver pânico, depressão, não querer mais sair de casa, e aí começa a desencadear mais e mais coisas. Então, assim, é uma coisa muito interessante a gente olhar para aquilo que a gente funciona com leveza. Lembra do que eu dei o exemplo aqui, do hiperativo, por exemplo? Como que ele funciona de forma leve? É com essas distrações. Quando ele escolhe onde ele quer colocar o foco dele. E não na base, né, do cacete, do chinelo. Então, assim,
olhar para esses espaços onde nós vamos para a nossa leveza, do nosso funcionamento natural. Porque mais ou menos graves nós estamos recebendo rótulos. E isso chega uma hora que a conta vem, né? Então vamos conversar um pouquinho mais. Convido os amigos, os inimigos, para ver se eles ficam com melhorzinho aqui. Às vezes eles também estão passando por vários rótulos. E essa semana até, na semana passada, eu tive a honra de facilitar curso para 2 X-Men, mãe e filho, entendeu? E foi muito interessante, né? Porque ambos de muita sensibilidade, e o que acontecia? Acabava não conseguindo funcionar. Ela em seu trabalho, ele na escola, e ela assim, ela pegou o filho pelo braço mesmo, né? Ele começou a se fechar, acabava não funcionando, não sendo incluído, né? Na escola, nesses ambientes. Então ela conseguiu trazê-lo e começar a cuidar mais dele. Ela parou de trabalhar por um tempo para se cuidar também, porque ela também passou por muitos problemas relacionados a isso. Ela veio exatamente desenvolvendo pânico, todas essas questões. E assim, uma excelente profissional, uma pessoa de uma inteligência ímpar, de uma clareza. Mas percebe o peso que eu estou falando, de que a gente vai abraçando os rótulos e funcionando no peso de repente estar numa carreira que a gente não aguenta mais, estar num lugar que a gente percebe pela energia que não é a nossa vibe, e isso vai pesando, vai chegando ao nível, né, em que vira um transtorno, vira um problema pra gente. Então, o que eu quero falar com isso é que isso não é só coisa de criança. Isso não é coisa de criança. Tem uma pessoa até que eu conheço, que eu estava falando, eu falei, você é um típico hiperativo sem tratamento, né? Se você tivesse se tratado um pouco mais cedo, você de repente teria conquistado várias coisas aí. E, no entanto, assim, a dificuldade de ter foco para um projeto era imensa. Eu tentei trabalhar com essa pessoa e eu não consegui. Então, assim, isso acontece, isso não é coisa de criança. Nós temos que olhar, aproveitar quando essas coisas acontecem, quando nós somos crianças, para dar tempo, de a gente não chegar como adultos e ficar aí pirando na batatinha, porque não olhou para as nossas habilidades, não procurou funcionar nessa leveza. Porque nós somos seres psíquicos. Ponto, a gente está lendo, porque tudo isso, nós percebemos, lemos a energia das coisas. E o que acontece? Num mundo onde tudo é considerado matéria, tudo é considerado físico, né? As pessoas sensitivas são consideradas depressivas, né? Não, isso daí é frescura, né? Essa semana eu ouvi isso de uma pessoa. Não, é muito fresco, só vive em depressão. Putz, eu olhei e falei, gente, ainda hoje eu vi uma coisa dessa, ainda hoje eu vi que depressão é coisa de fresco. Então, e essas pessoas são consideradas, vão recebendo esses rótulos, vão sendo afastadas do convívio, né? Sai de licença, não, você não serve para esse cargo, você não serve para essa escola, e vai separando. Oba, eu quero coração, manda coração para mim. Aí, manda coração, porque nós estamos falando de um assunto sério aqui, para o Instagram ver que o assunto é interessante. Vocês estão gostando do assunto aí, para trazer mais gente. Então, pessoal, acaba que a gente fica nesse espaço, né? Mas melhorou bastante, porque antigamente essas pessoas eram consideradas bruxas, né? Elas eram consideradas bruxas, eram queimadas na fogueira. Agora não, agora a gente ainda olha e ainda trata como um transtorno aqui, dá um remedinho. Na é verdade, quem aí não olha e fala, puxa vida, se fosse outro momento eu já estaria sendo queimada na... Antônio se encontrou, né? Eu tô entendendo. Seria queimado na fogueira. Só que a fogueira, eu costumo dizer que a fogueira hoje é diferente, né? Não é mais como aquela de antes, né? É uma fogueira mais... A Carla com cabelo de fogo, vai fácil, né, Carla? Então, eu também atendi um menino
Olha, o rapaz tinha 19 anos. Fantástico ele. Ele quem pediu, tá, para a madrasta e para o pai procurarem algum atendimento para ele, porque ele estava fazendo faculdade de medicina veterinária para se tornar cirurgião. E aí ele chega na minha frente e fala: eu tenho toque. Eu falei: tudo bem. Aí começamos a conversar e tal, foi quebrando gelo. E aí eu expliquei tudo isso para ele, ele ficou me olhando assim, ele falou: nossa, eu não simplesmente rotulei, não, você tem toque, aí vai ser isso aqui e pronto, acabou, né? Toma isso, faz aquilo, se tranca. Não, pelo contrário, comecei a trazer clareza para ele. Ok, mas me fala dos seus sistemas, como você funciona, vem na sua mente os sistemas para você criar, e fomos conversando, ele foi me falando. E eu falei: tá bom, então vamos validar alguns sistemas que funcionem para você e vamos começar a trazer clareza de outros sistemas que não estejam fazendo tanto sentido. Por exemplo, para você sair daqui e tomar um banho, para você sair daqui e ir a um jantar. Quando você vê que você está inserido naquilo, você começa: não, como posso fazer diferente aqui? O que eu posso eliminar etapas aqui? Quando nós simplesmente falamos isso, né, surte algum efeito, a pessoa começa a ter mais clareza e começa a eliminar, sim, algumas coisas. Até porque ele vinha fazendo outros tipos de tratamento também. Eu não estou dizendo, pessoal, que não é para ninguém tomar medicação, não é para ninguém seguir o que os médicos estão falando, não. Muito pelo contrário, uma coisa que eu falo é que tudo isso é multidisciplinar, né? Nós temos que tratar todos juntos, cada vez mais. Por exemplo, o que eu falei aqui no início, eu vou participar lá da Liga Acadêmica com vários médicos. Vários médicos estarão lá. Então, assim, nós estamos cada vez mais abraçando, unificando, trazendo todas as informações juntas para a gente funcionar juntos, né? Então, isso está sendo muito legal. Eu tenho uns 4 médicos hoje que indicam o meu trabalho. E, assim, eu sou muito grata a eles e principalmente pela vulnerabilidade deles, de se abrirem, não é só por confiar no meu trabalho, mas por permitirem, né, que o tratamento não pare neles, que eles entendam que eu não estou competindo, eu estou vindo junto, né? Porque eu valido muito o trabalho deles, eu indico para eles também: olha, aqui você precisa de uma medicação para dar um start no seu corpo, de repente depois a gente consegue ficar só com a terapia, mas vai ter que ter um tempo para que o seu corpo comece a funcionar naquele estado, produzindo neurotransmissores a um nível que a gente precise para modificar esses hábitos com mais facilidade. Então, esse menino, por exemplo, né, só para contextualizar aqui, para entender como funciona o tratamento junto com médicos e tudo mais, não é para sair abandonando medicação assim, não, né? Então, nós conversamos muito, comecei a dar algumas ferramentas para ele, para que ele começasse a se perguntar mais, para que ele começasse a, de repente, anotar as coisas que ele estava fazendo, e dali ele olhar: isso aqui serve, isso aqui não serve. Porque antes, anotar, ter um quadro, né, onde ele anotava toda a rotina dele básica, as coisas que ele precisava fazer, porque quando ele via que ele estava viajando muito, ele já olhava para ele: não, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ir direto ao ponto. Então, assim, trazer ferramentas até que ele se coloque. E junto com isso, eu fui fazer barras de axis nele, né? Que a gente vai lá nos 32 pontos no entorno da cabeça, que vai nessas conexões, né? Nas sinapses neurais, e através da energia, usando os dedos como neurotransmissores. Energia elétrica, gente, não é mandinga, ok? Isso foi mapeado por exames, e lá na palestra também eu vou levar as comprovações científicas, tudo que está acontecendo já, de estudos, dos efeitos nas células, mapeados, né? Então, quando nós entramos com essa técnica, inclusive no mapeamento cerebral, foi visto que leva o cérebro ao estado gama, que é o estado de alta performance. Então, o que ocorre com o corpo quando isso acontece, né? Simplesmente, ele começa a produzir os neurotransmissores em estado mais harmônico, e daí a facilidade de mudar hábitos depois. Então, assim, junto com isso, com esse rapaz, eu entrei com barras de axis e ele conseguiu avançar bastante. E uma pergunta que foi crucial que eu fiz para ele, né? Falei: tá, você quer se tornar cirurgião
veterinário, né? Tá bem. Ele, porque eu tenho que sair desses sistemas. Os sistemas não funcionam. Calma. Porque não é tanto nem tão pouco. Ninguém vai chegar lá e vai desligar. Uma das grandes coisas que os médicos estão vendo muito hoje é que muitas medicações dessas simplesmente vão apagando aquela parte cerebral daquela habilidade da pessoa. Mas é só o excesso. A gente tem que dosar aquilo, né? Dar uma equilibrada. Vai ter alguma coisa aqui. Então, mas o que ocorre? Ele começa a trocar, a tirar alguns excessos, lembra? E dentro desses excessos, eu falei, vem cá, você consegue ver um cirurgião, ok? Que não tem sistema. Tá fazendo uma cirurgia lá, não por acaso, né? A Dani tá aqui com a gente, Daniele Belmonte, né? Ela é veterinária e ela sempre atende os meus animais, né? Quem precisar, inclusive, de serviços aí de veterinária, a clínica dela é em Botafogo, é uma clínica de grande referência aqui, tá? Procurem IEMEV, ou pode chamar a Daniele Belmonte aí, que ela encaminha para lá. Então, ele, né, querendo se tornar médico veterinário, e eu falei, vem cá, como que um cirurgião não vai ter um sistema? Então não são todos os sistemas que você tem toque, você tem que ter os seus sistemas, né? O hiperativo, a gente coloca alguns sistemas no hiperativo, conversa com eles, que rotina você pode colocar na sua vida, né? Vamos lá, eu funciono com ordem, sabe? Eu gosto de coisas organizadas. Quando tudo está desorganizado, é o ó para eu entrar no foco. Então, eu comecei a trazer clareza disso. Eu falei, você vai lá, está no momento de uma cirurgia, você tem que saber, né, em que momento você entra, com que tipo de equipamento, de instrumento, enfim, né? Então, assim, isso ele chegou a respirar fundo, sabe? Quando eu falei, caramba, ninguém nunca falou pra mim, né, que era pra eu continuar com algumas coisas aqui. Eu só tava olhando que eu tinha toque. Então, assim, aquilo ficou bem mais leve e ele conseguiu se organizar bem melhor. Então, assim, a ideia aqui é a gente falar sobre um pouquinho de descomplicar processos, trazer coisas mais naturais para o nosso funcionamento natural, né? Leve, sair do esforço, porque no esforço não dá, né? E uma das formas, vou deixar uma ferramentinha aqui para vocês, né? Uma das formas é a gente começar a ressignificar esses nossos hábitos que podem vir a se tornar esses ditos transtornos, né? Mas de olhar para as suas habilidades e não olhar para eles como transtornos, é exatamente a questão de ressignificar. E como fazer isso, né? Desafiar os seus sistemas de crença, fazer perguntas, né? Isso é uma ferramenta do Access Consciousness. Fazer perguntas, as perguntas vão começar a desafiar o seu sistema de crença, né? Aquilo que está no seu inconsciente. Pergunta e solta. Espera os insights virem. Lembra, não é no esforço, é na leveza. Às vezes um sonho, às vezes uma pessoa que chega com alguma solução para você, né? Porque você começa a interagir com todo esse meio, você começa a trazer as informações para te dar clareza, certo? Nada vai fazer mágica assim. E se fizer, você pode voltar para aquele estado anterior. Quando você tem a clareza, você toma decisões, você modifica os seus hábitos. Então, assim, comece a fazer algumas perguntas e através dessas perguntas, depois se você se interessar, né, tem as ferramentas quânticas que podem contribuir para desbloquear, para despolarizar, como eu gosto de falar, as conexões energéticas e nas sinapses que estão lá funcionando de uma forma meio que em excesso, digamos assim, tá? Então, uma delas é as barras de Access, né? Eu facilito o curso, aliás, tinha alguém perguntando sobre cursos aí. A próxima classe vai ser dia 5 de setembro e dia 14 de setembro, aqui no Rio, tá? Numa quinta-feira e num sábado. As duas classes que eu vou dar no próximo mês, tá bem? E vai ter essa oportunidade do simpósio também. Eu vou tentar dar uma palhinha aqui, tá bem?
Porque o que acontece, né, com as barras de Access, por exemplo, é como se ela fizesse uma limpeza no HD. Ela vai lá nas conexões, está com aquela conexão que você está repetindo aquele padrão. Ela vai lá para onde você funciona, na leveza daquele processo, onde a sua energia deveria estar mais concentrada, que leva o seu corpo a funcionar, tá? Através do seu estado cerebral gama, que leva o seu corpo a produzir esses neurotransmissores de forma mais harmônica, com uma leveza, por isso proporciona essa leveza no corpo também, tá? E o que ela está fazendo, na verdade, é como se fosse uma limpeza no HD, né? É como aquele processo de desfragmentar o HD de computador. Sabe quando a gente usa muito a máquina começa a ficar lenta, aí tem que desfragmentar o HD. Vai lá, dá uma desfragmentada, o que faz? Pega todos aqueles espaços, aquelas informações que estão soltas ali e elas ficam fragmentadas para que o HD fique livre e a informação possa ter por onde circular e ficar armazenada novamente. Pra gente voltar a fazer nossa bagunça, mais ou menos, né? Ninguém quer voltar a fazer bagunça, né? Então, vou deixar também um convite para vocês, vou deixar o link aqui do meu grupo de WhatsApp, porque se eu fizer a live, né? Se for permitido fazer alguma live ou até passar para vocês o link lá das palestras, eu vou mandar no grupo, que fica mais fácil, porque eu concentro a informação, tá? Então, entre no link aqui bit.ly/viver em fluxo 1. Deixa eu botar isso aqui, que é o meu primeiro grupo. Deixa eu só escrever aqui, só um instantinho para vocês terem. Era pra ter posto isso antes, né, pessoal? Mas não deu, tá? Ó, entre nesse grupo aí, tá? Porque aí fica mais fácil de eu mandar as informações. Por ali também eu mando sempre material para vocês. Quando eu tenho um tempinho, eu mando um áudio, eu mando um vídeo, tá? Você sabe que a minha agenda é meio corrida e tal, mas sempre que eu posso eu tô colocando lá e fica mais fácil para mim concentrar assim, tá? Então, o meu convite para vocês é olhar um pouquinho para essas habilidades, olhar para aquilo que você está deixando, está preso só no julgamento dos seus transtornos, do peso, tá bom? E deixar esse convite para vocês entrarem lá no grupo e a gente conversar um pouco mais, tá bom? Porque assim eu mantenho as informações para vocês concentrados lá, tá? Ah, sim, outra informação legal. O Viver em Fluxo está passando por muitas novidades, estamos trazendo reformulando várias coisas aqui, tá? E na próxima semana, né, pode ir lá, acessa lá o feed, vão ter várias informações entrando, acompanha o nosso Instagram aqui, o Facebook, tá? E na próxima semana nós vamos trazer também algumas novidades e fica mais fácil. Algumas coisas são limitadas, as vagas são limitadas porque são presenciais, né? Aqui no espaço, eu tenho a limitação do espaço, né? Do espaço físico. Então também é uma outra forma de eu te avisar primeiro, entrando no meu grupo do WhatsApp por causa da mobilidade, né? Já tá a mão ali, aí fica mais fácil para avisar. Tá bom? Então, tem alguma dúvida? Vou olhar para vocês. Eu espero vocês no sábado novamente. Vamos nos falando por aqui quando dá. Vou dar uma olhada aqui nas dúvidas, se alguém tem alguma dúvida. Se quiser colocar novamente, fique à vontade. Vou ver se tem algumas perguntas. Acho que não, pessoal. Então, Carla, você falou toque. E aí? Ficou mais claro para você como lidar com toque? Vai ser em Niterói, sim, tá? O endereço tá nesse link aí que a Juliana compartilhou. Tá bom? Antônio, tudo bem, queridão? Seu Evandro, que saudade, aquele abraço de 37 minutos. Carla, não é só você que se percebe, não. A Carla falou que ela se percebe em tudo que eu disse até agora. Então, assim,
É só ela que se percebe? Tem mais gente aqui que se percebe, tá só caladinho? Pode falar, pessoal, tô com vocês. Ah, tá caindo, Eliane. Puxa vida. Assiste ao replay, eu vou salvar, vou deixar aqui, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Acho que eu trouxe um pouquinho dos assuntos para vocês, atualizei um pouquinho do que está acontecendo. Obrigada pelos coraçõezinhos. Se tiver mais alguma coisa para colocar, coloque aí. Um beijo no seu coração de luz. Vamos conversando mais. E sábado eu vou tentar trazer pelo menos uma palhinha da palestra para vocês, tá? Se possível, eu coloco tudo, mas faça um esforço de ir lá. É uma boa contribuição, tá bom? Um beijo no seu coração de luz. Fiquem todos com Deus. Obrigada pelo carinho de sempre. E até logo. Beijo ali, assiste, tá? Tchau, tchau.